Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre luz, entendeu? Eu vejo muito fotógrafo. Tá quente isso aqui, cara. Peraí, porra, tá pelando, hein, Pedrito? Tá pelando, hein? Tá, hoje vamos falar sobre luz. E assim, a luz, ela é muito complexa de explicar e muito simples de entender, entendeu? Então esse vídeo aqui ele vai para pessoas que são fotógrafos, videomakers, cinegrafistas, cientistas físicos, vai para todo mundo que queira entender o que é luz. Então no título vai estar o que é a luz, entendeu? Porque a gente vai discutir sobre isso. Hoje a gente não vai pegar as câmeras, a gente vai fazer uma brincadeirinha aí. A gente não vai pegar as câmeras para ir em set, a gente quer ir em estúdio, a gente quer fazer muita coisa nesse canal, mas hoje a gente vai explicar a definição de luz. Espiritual também, né? Beleza, Pedrito, espiritual também. Tipo assim, eu acredito seriamente que a gente emana luz, entendeu? Se você tem alguma religião, entendeu? Tipo assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus como um ser de muita luz. Então, se você tem o seu lado espiritual, você... Cara, sabe aquela pessoa, irmão, que você fica do lado dela e quando você sai de perto dela, tipo, aí, parece que ela sugou sua energia, entendeu? Eu acho que isso existe em frequências de luz e a gente pode conversar isso em outro aspecto aqui, é mais científico. Mas a gente vai conversar. Luz é o início de tudo. Vocês têm que entender isso. E tem um cara chamado Phil Hunter, tá ligado? Ele é um fotógrafo e físico incrível, que ele fala que os fotógrafos são muito mais semelhantes a músicos do que a pintores, escultores e artistas plásticos ou visuais. Pelo simples fato de que ambos são muito mais interessados na manipulação da energia do que em si na matéria. Isso é verdade, a gente manipula muito a energia e não a matéria, né? Então a gente tá ao todo tempo manipulando a luz, assim como o músico está manipulando as ondas sonoras, que por si só são senoides. Cara, a fotografia ela começa no momento onde a luz é emitida por uma fonte. Isso é simples, é básico. Então tá aqui, a luz vem, bate no objeto, volta, enfim, você olha para as estrelas porque elas estão te vendo, cara. Isso é uma loucura. Só que, olha que loucura, vamos entrar aqui, sair um pouco ir lá para a área das estrelas, né? Você olha para uma estrela e você tá vendo ela anos-luz. Às vezes ela não existe mais. Você tá vendo um brilho de uma estrela que não existe mais. E ela, ao mesmo tempo, tá te vendo anos-luz também, refletindo. Ou seja, você tá no passado, no futuro, no presente para ela. Cara, isso é uma complexidade que muitos cientistas têm várias teorias sobre isso. E a fotografia nada mais é do que a manipulação da luz. Para os físicos, os fótons. E a manipulação serve para fins técnicos e também artísticos. E pô, vamos discutir uma coisa bem legal aqui, né? A luz é uma coisa que a gente já tá acostumado. A gente nasce, abre o olho e tá enxergando o que é luz. Vamos de novo. Eu gostei desse negócio do café. Se o som ele é a senoide, a luz eles são os fótons. A gente tem a gravidade, a gente tem magnetismo, a gente tem energias, a gente tem várias coisas que movem o universo, coisas até que a gente não vê, que a gente vai falar sobre isso. Fisicamente a gente não vê. Tipo, o nosso ouvido ele ouve de 20 Hz a 20 kHz. Nossa visão, ela consegue enxergar até tantas cores. Eu vou ler aqui no tablet agora a definição de luz em muitas pesquisas que eu fiz, né? Não só em um livro, como também em alguns artigos, né? E uma definição de luz, ela é um pouco complexa. Muitos estudos são feitos e até prêmio Nobel já foram nossa, pra falar esses nomes aqui, corta. Hoje eu vou falar, mano, é muito difícil fazer isso, mano, mas eu vou conseguir porque eu sou foda e eu sou foda. Tu é foda também, Benito, mas eu sou foda, nós é foda, nós vamos conseguir. Primeiro vídeo. Ai, caralho, vai. Tem café? Cadê o café? Oh, cadê o café? Pega o café aí. Valeu, Pedro. Mas quem tu vai falar? Tu já falou que é complexa
Não, mas é que eu não... Vamos lá. Tive uma pausa pro café aqui, porque... Não. Parece que a câmera é meu chefe agora, tá ligado? Ô, foi mal aí, cara. Tô tomando café. Feliz, me ajuda, cara. Vamos lá. Azaneu. Vai lá. O que é luz? Muita gente tem essa pergunta e existem várias definições para isso. Então vamos lá. Uma definição natural que eu puxei aqui em diversos estudos, artigos e livros é um pouco complexa. Então tem muitos estudos feitos para falar sobre fótons, sobre a luz, e até prêmios Nobel foram destacados nisso. Várias contribuições definimos até usos de hoje, entendeu? Então, tipo assim, definir de uma forma mais clara possível, luz é um tipo de energia chamado radiação eletromagnética. Coloca em algum lugar, radiação eletromagnética. Ela move através do espaço entre feixes minúsculos, né, chamados fótons, que é o que eu estava falando mais cedo para vocês. Fóton é uma energia pura, mas muito pura, que não possui massa. E só para você ter uma ideia, teve um cara, um físico, que ele falou, ele tentou medir os fótons, uma caixa do tamanho do elefante africano, de fótons não ia pesar nada, porque ela praticamente não existe massa. Então, isso é uma definição de luz correta, entendeu? O que é luz? É isso. E aí você pode ir além disso, né? Tem vários livros que eu posso te indicar, depois você dá uma mensagem, um direct, um comentário, e aí eu te indico vários livros falando sobre luz. Se você gosta muito do assunto, se você quer ler sobre o assunto, também tem o meu blog, que tem bastante coisa. Eu ainda tenho um blog, sim. Eu tenho um blog, mas eu ainda tenho fé que as pessoas vão acessar. As pessoas não lêem mais livros, as pessoas querem o conteúdo fácil. E aqui não vai ser um vídeo que eu vou chegar e falar assim, ó, posiciona seu octabox desse jeito, que você vai ter uma luz, tá ligado? Quer dizer, posiciona o octabox desse jeito, que você vai ter uma luz irada, entendeu? Aqui eu vou explicar o que é luz de verdade, entendeu? E luz é isso. Luz é magia, luz é ciência, luz é espiritual, luz é tudo. A energia dos fótons, ela produz e cria o chamado campo eletromagnético. E ele é invisível. E por que ele é tão importante da gente entender sobre o campo eletromagnético? E em várias teorias você tem existem várias teorias para esse campo eletromagnético, que é um mistério, cara. Tipo assim, a gente tem um campo eletromagnético do ímã, entendeu? Que você tá aqui e aí você chegou perto, ele atrai. Mas também existe o campo eletromagnético do fóton. Então, tipo assim, existe todo um estudo, um mistério, entendeu? Sobre o campo eletromagnético dos fótons. E, cara, vai por mim, a gente ainda não descobriu nem nada. A gente ainda tem muito para descobrir sobre isso. O campo eletromagnético do fóton, ele resiste na força enquanto ele viaja. Então, ele fica flutuando na viagem dele, entendeu? Imagina que ele fica oscilando, entendeu? A gente vai colocar uma foto em algum lugar aqui para mostrar a viagem dele. E ele fica entre o polo positivo e o polo negativo, o polo positivo e o polo negativo, e o polo... Resumindo, a carga da média dessa viagem dele, dos dois estados juntos, é 0. Exatamente isso. É bem complexo e simples. Pelos polos positivos e negativos, a carga da viagem do fóton, dessa força, é 0. Porque, vamos entender por que é 0. Porque, segundo aqui o artigo, ela move-se da força do campo do 0 ao máximo e volta ao 0. Então repete o mesmo padrão de direção para negativa. E é exatamente por isso que em torno do campo do feixe de luz não se atrai metal como o ímã, entendeu? E
por isso que ela também, por essa complexa viagem, entendeu? O campo ao redor do fóton, ele é positivo e metade negativo pela outra metade. Resumindo, ele marca 0, entendeu? É um negócio assim, ó, sem luz, literalmente não existiria vida, cara. É um negócio tão complexo. Esses dias eu tava vendo um estudo só, saindo aqui do roteiro da luz, de um cara que ele faz a mesma coisa que eu, estuda, mas a água. E ele mostra, a água é uma parada tão complexa, que tipo, a forma que ela faz. Então, tipo, a gente tem coisas que a gente não entende nada ainda, cara. Como que um fóton viaja pela luz, em anos-luz, espaço-tempo, quantas estrelas a gente tem. Cara, pensa comigo, em 2004, se eu não me engano, a NASA, com aquele telescópio Hubble, ela fez uma contagem básica, assim, de estrelas. Tinha mais 300 bilhões de estrelas. 300 bilhões de estrelas. Coloca 300 bilhões de estrelas escrito em algum lugar dessa tela aqui. É muita coisa. Uma delas é o Sol. Então, tipo assim, cara, esse universo é muito grande, cara. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com essas câmeras? Entendeu? O que você tá fazendo assistindo? Cara, a complexidade é muito grande, entendeu? Então, tipo assim, eu sou só um mero humano tentando passar uma mensagem, cara. Mas nada além disso, entendeu? A gente tá aqui porque o nosso curto período de luz, nosso período de que a nossa luz se acende e ela se apaga, é muito rápido, cara. É um feixe, é um flash. A vida é um flash, cara. Entendeu? Então, faça valer a pena o tempo que você tá aqui nesse mundo. Entendeu? Não perca tempo com pessoas que não percam tempo com você. Entendeu? Porque estudando isso daqui, você vê como a vida é rara, como a vida é improvável, como a vida é rápida. Entendeu? Então não perca tempo, cara. Não perca, não faça isso com você. Tu merece mais, mano. Tu merece ser a melhor forma de si, ser a luz que vai explodir. Eu sei que eu saí um pouco do foco aqui da ciência aqui, explicando a matéria, a luz, as medidas, mas eu precisava falar isso porque, tipo, é isso que também me motiva a acordar às vezes às 4, 5 da manhã para escrever sobre luz, entendeu? Essa mesma energia que a gente ilumina a gente, eu acredito que existe dentro da gente. Todos os fótons, eles viajam pelo espaço na mesma velocidade. Vou repetir. Todos os fótons viajam na mesma velocidade pelo espaço. Ou seja, se eu pego aqui e você tá vendo essa luz aqui, essa luz acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou, e ela bateu ali, eu tô olhando ela aqui, ó, bateu aqui, ela viaja na mesma velocidade que o Sol, que uma estrela anos-luz. A diferença é que a estrela vai demorar anos-luz até chegar à matéria que é a gente. Então quando você sai à noite e você olha aquele mar de estrelas, pode ter certeza que elas viajaram muito para estar interferindo no objeto que é você. É uma complexidade muito grande. Deu para entender agora? Entendeu? E ao mesmo tempo que elas viajam no espaço pela mesma velocidade, o campo eletromagnético dos fótons, ele flutua mais rápido do que os outros. Então, tipo assim, quanto mais energia um fóton tiver, a flutuação dele é mais rápida. Entendeu? Por isso que existem vários estudos sobre a flutuação dos fótons, né? Até onde vai essa energia, até onde ela pode alcançar essa energia, né? E se você parar para pensar bem, existe uma teoria muito, muito grande que é o Big Bang, entendeu? A criação do universo. Eu acredito que existe um criador, entendeu? Eu acredito que alguém criou isso daqui. Que é estudando ciência, como eu estudo. Ah, mas se você estudar ciência a full, você vai ver que... Irmão, estudando o que eu estudo, cara, isso foi muito bem pensado, tá? Tipo, muito bem pensado. Não é um mero acaso, entendeu? Então, tipo, essa energia existiu. Eu acredito na
expansão da vida pela luz, mas eu acredito que alguém criou isso, alguém arquitetou isso, entendeu? Já é uma pegada mais espiritual de novo. Os humanos eles podem ver essa flutuação de energia dos fótons através de uma coisa chamada cor. Exatamente, a cor ela reflete a flutuação dos fótons. Então o vermelho ele vai ter o azul, né? Sou daltônico agora. O azul ele vai ter uma energia diferente, as cores vão ter energias diferentes. Os humanos eles conseguem ver a flutuação pela cor, né? Então a gente vê a intensidade da flutuação pela cor emitida. Só para você ter ideia, a luz vermelha, por exemplo, ela tem menos energia do que a luz azul. Então quase 1/3 disso, entendeu? Então é muito fascinante isso, entendeu? Você perceber que as cores elas também interferem na flutuação do campo eletromagnético pelo fóton, né? Então top demais. Eu também vou colocar aqui o card da flutuação da luz vermelha com a luz azul, que é também importante vocês verem. E agora vamos para a flutuação do eletromagnético, como ele é medido. Essa flutuação do campo eletromagnético, a gente tem uma medida que a gente mede por Hertz. Exatamente, Hertz. A radiação eletromagnética não está estreitamente relacionada com a energia transmitida mecanicamente, ou seja, como o som ou como o calor, cafezinho, que podem viajar somente através da matéria. Só os fótons viajam através do vácuo, o resto só através da matéria. Isso que faz ser tão interessante o estudo sobre eles e o fato de eu estar aqui hoje falando para vocês. E como isso reflete sobre os fotógrafos? Bem pensado, vou dizer. Como fotógrafos, estamos principalmente preocupados com brilho, cor e contraste de luz. Vou repetir. Brilho, cor e contraste de luz. Acabou, é isso. Vou falar sobre brilho. Para o fotógrafo, quanto mais iluminada, quanto mais brilho a foto tiver, melhor. Então, cara, quanto mais intensidade... Por que você tem um flash de 1200 watts? Porque é brilho, entendeu? Porque quando você tá no ISO 100, no f-stop alto, numa velocidade boa, você consegue uma boa qualidade de imagem. Por causa do brilho, entendeu? Quanto maior o brilho, mais qualidade vai ter sua imagem, entendeu? Simples fato é essa. A qualidade mais importante da luz é o brilho. Por isso que tem luzes que se destacam melhores que outras. Eu gosto muito de trabalhar com luzes como a Profoto e a Broncolor, entendeu? São luzes excelentes. A Profoto ela é mais vista aqui porque ela é mais americana, né? Então o pessoal consegue trazer ela da BH Foto e enfim, entendeu? E tem ela tem uma potência muito grande, é uma qualidade de brilho muito boa também, entendeu? Resumindo, no nível básico, se a luz não tiver com o brilho necessário, não vai ser produzido nenhum vídeo, nenhuma foto, entendeu? É muito mais fácil você controlar algo iluminado do que algo sem informação. E em geral, os fotógrafos eles preferem muito mais uma foto mais escura apenas por uma questão estética, quando uma das qualidades da luz, sendo ela a cor ou o contraste, se elevam. Então vamos repetir. Eu prefiro uma foto mais escura, lógico, porque o seu contraste e a cor dela estão se revelando maiores do que o seu brilho. A partir do momento que você aumenta o seu brilho, você vai ter mais qualidade de foto. Então o modelo estético de uma foto escuro, eu sei disso porque eu gosto desse conceito de uma foto mais dark, uma foto mais escura, entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho um contraste nela, tem uma cor diferente nela, mas eu não quero que ela fique totalmente sem brilho. Agora vamos falar sobre cor. Eu tenho um negócio para falar sobre a cor, né? E é fácil. Nossa cabeça, nosso cérebro, ele percebe, ele assimila cores de uma forma muito bem inteligente. A gente tem 3 cores primárias: a vermelha, a azul e a verde. Detalhes dessas percepções, elas em combinações, elas formam a luz branca.
o que é branco pra gente, né? Então, você tem uma gama de cores, entendeu? Que a gente vê através dessa luz branca. Para vocês entenderem, a classificação da cor da luz branca, ela existe na escala de temperatura de cor dos físicos. Então, a escala é baseada no fato de que se aquecemos o material em vácuo, suficiente quente, ela brilha. Abre aspas, teria que ser o vácuo para ele não queimar. Ou seja, por que teria que ser no vácuo para não queimar? Porque no vácuo não tem como queimar, entendeu? No vácuo não tem oxigênio. Essas explosões tipo Star Wars, tá ligado? Que aparecem nos filmes é ficção pura, tá ligado? Eu amo, por sinal. Mas não existe, entendeu? Então, tipo, fecha aspas. A cor desse brilho depende do quanto aquecemos o material. Então, se a gente aquece bastante, vai ter um tipo diferente de brilho. Se aquecemos menos, vai ter um tipo diferente de brilho. E medimos a temperatura de cor de graus na escala Kelvin, que é a escala que todo mundo usa. Eu vou ler aqui um negócio aqui para me auxiliar assim, mas eu acho que eu vou acabar falando do meu jeito mesmo, entendeu? A luz com temperatura de cor alta é composta por uma quantidade desproporcional de cores que os artistas chamam de, abre aspas, frias. Então vamos lá, uma luz de 10 mil K, 10 mil graus Kelvin, ela é muito frio, ela tem muito azul. Uma luz de 2000 K, ela já vem muito quente, então muito amarelo, muito vermelho, entendeu? E existem diversas formas de você explorar isso. Na época do filme, o pessoal desenvolveu nas películas 3 temperaturas bases, que são bases até hoje no digital, para a gente usar elas. Uma delas é a 5500, que a gente chama de Daylight, né, que é muito famosa. E as outras, tem uma que é de 3.200 a 3.400, entendeu? Que elas são muito parecidas. No digital eu vi que fica quase a mesma coisa, mas na película do filme ela tem uma sutileza, ela tem uma diferença. Sendo que as outras duas que eu falei, elas são em tungstênio, que é outro tipo de fonte de maneira de iluminar que a gente vai mais pra frente, que tem muita coisa para ser tratado sobre luz aqui nesse canal. Então vamos lá, pessoal, olha aqui comigo. São 3. 5500 Daylight, 3200, 3400K. São as 3 mais usadas desde a época da película até hoje no digital. Para encerrar aqui, vamos falar sobre contraste. E é uma coisa muito importante falar sobre contraste, sobre o contraste acentuado, né, que isso é chamado. E a gente percebe ele através das sombras, né? Então, muita coisa você percebe pelo contraste, textura, a sombra. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Existem fotógrafos que eles analisam a foto pelas altas luzes em vez das sombras. Eu sou um cara que costuma analisar muito pelas altas luzes. Eu vou ensinar no decorrer desse canal a analisar. Mas é muito mais fácil você analisar uma foto pela sombra dela. Entendeu? Porque pela sombra dela você vê se a sombra vai estar dura, se ela vai estar difusa, se ela vai estar suave, entendeu? Os raios, a direção, entendeu? Pela sombra você consegue isso. Pelas altas luzes, ela já é um pouco mais difícil, entendeu? Porque uma dica para quem quer querendo entender sobre altas luzes, quando você for editar alguma foto, abre o zoom no olho da pessoa e você vai ver os pontos de luz no reflexo, porque o olho ele é como se fosse um espelho, né, em 360 graus, então você vai ver tudo que vai pegar na margem do olho por aqui. Então, aqui tem uma bolinha do Beetle Dish, aqui tem um bafinho aqui, sei lá, um rebatedor, entendeu? Mas isso vai além, entendeu? Então quando a gente vai construir uma luz, quando o cara vem assim, ó, Santa, quero fazer uma luz assim, ó, uma referência assim, tu analisa sombra, tu analisa cor, tu analisa contraste, tu analisa todas essas formas que a gente tá começando a entender aqui, entendeu? Viu como é importante
a forma de você entender do básico e ir pro avançado, porque, tipo assim, se eu vou falar pra você, eu quero a temperatura de cor, tá? Daylight, entendeu? Com o contraste, ele é suave, ele é de uma alta luz, mas ele é suave. Você tem aqui também o brilho, ele é intenso, ele é como, entendeu? A gente já explicou mais ou menos como é o contraste acentuado, né? A gente vê ele pela borda, pelo nível de borda das sombras, seja suave ou dura, né, que a gente fala. Então, eu vou ler aqui para vocês o termo técnico aqui, ó, nitidamente é chamado de sombra dura, pelos motivos de fonte de luz de contraste acentuado entre luzes duras. Então, depois deixa nos comentários se vocês preferem uma forma mais técnica de falar ou assim, papo reto com vocês. Gente, contraste. A gente vai ver pela borda da luz aqui, ó. Então, pela borda da luz, você vê, ela tá mais suave, ela tá mais... Quando a gente fala suave, a gente tá falando de baixo contraste. Quando a gente fala uma luz dura, é alto contraste. Mano, fácil de entender. É verdade, eu não sei porque é tão técnico isso, entendeu? Eu também não sei porque os livros, porque as pessoas, elas fazem um negócio tão difícil de entender, se com uma caneca e uma sombra na minha mão, você vai conseguir entender. Entenda o seguinte, tá o sol aqui, o sol tá bem, bem forte aqui, entendeu? Ele tá pegando. A sombra sua vai tá dura, entendeu? Vai estar contrastada, vai estar definida, vai estar tudo. Se vem um monte de nuvem e vem um nublado, cara, vai ficar tudo difusa, vai ficar tudo suave. Entenda uma coisa, quanto maior o tamanho da sua fonte de luz, mais suave a sua luz vai ser. Quanto menor a sua fonte de luz, mais contraste vai ter, mais dura vai ser a luz, entendeu? Ou seja, se o Sol, ele é imenso, mas ele está a quilômetros e quilômetros de distância da gente. Então a luz, proporcionalmente ao tamanho dele e a distância, está pequena. Então ele vai iluminar duramente a luz. Entrou um monte de nuvem. Então se fez uma fonte de luz gigantesca, vai ficar suave. É a mesma coisa, se a gente pega um flash, tem um monte de flash aqui, mas se a gente pega uma fonte de luz pequena, ela vai vir dura. Se você coloca um difusor, um papel manteiga, um difusor, um octabox, entendeu? Ela vai difundir. O que eu gosto de fazer, cara? Eu gosto de unir a luz dura com a suave. Eu gosto de brincar com elas. Os melhores fotógrafos, assim, eles fazem isso. Então, tu vai olhar no rosto da modelo, vai estar uma luz suave, da hora, com impacto e não sei o que. Aí você olha pra sombra dela, ela tá diferente, assim, cara. Aí você fala, mano, esse cara usou mais de uma luz. Eu faço um convite pra vocês. O alcance desse canal, ele vai possibilitar com que eu e o Pedrito, a gente traga mais gente, viaje mais, vá pra estúdio e demonstre mais isso. Então, cara, se você tá gostando até aqui, deixe seu like, tá ligado? Se inscreve no canal, entendeu? Pra ajudar a gente. A gente tá começando, mas a gente tem muita coisa pra passar. E, cara, muito obrigado por estar assistindo até aqui. A gente falou de brilho, cor e contraste. Todas características importantes da luz. Agora vamos falar sobre iluminação, né? Que eu já tava falando, mas de uma maneira um pouco técnica. Sombra é a parte da cena que a luz não atinge. Alta luz é a parte iluminada. O objeto pode fazer 3 coisas quando o fóton atinge esse objeto, que é transmitir, absorver e refletir o fóton. É isso. A transmissão, ela pode ser direta ou difusa. A transmissão direta, ela é fácil, né, de explicar, né? Ela vem direta, como o vidro, né? O vidro é um objeto, ela bate, sai e se houver alguma refração nela, então ela só desvia e continua. Tipo, na piscina mesmo a luz, ela entra, tá muito clara a luz, ela passa. A difusa, se tiver um papel na frente, um difusor na frente, ela vai passar, mas ela vai difundir a luz.
a absorção. A luz é atingida e aquele material absorve a luz, entendeu? E ela fica invisível, ela não tem mais propagação da luz, mas ela tem ainda assim uma energia. No caso da gente, ela é transferida por calor. Então, tipo assim, eu tô de preto no sol, a luz bateu, ela não tá mais refletindo, ela não tá passando, e o que ela faz? Ela esquenta. Então a gente falou sobre transmissão direta e difusa, sobre absorção e sobre agora a reflexão. Que nada mais é do que a luz que vem e volta, entendeu? Ela bate e volta. Então, tipo, é muito fácil de compreender, porém muito comentada e estudada, entendeu? Então, eu tô aqui, pega pra mim aquele... Oh. Então, você tem aqui, ó, uma forma prática disso, tá? Aqui, ó, você chega aqui, ó, iluminou. Então, vem aqui, iluminou. Isso aqui é básico do básico do básico, né? Então, pegou aqui. Então, muitas das vezes, você não precisa de uma luz a mais no seu set, só precisa de um rebatedor de isopor ou fazer os seus próprios rebatedores, né? Que é o que eu faço aqui. Eu não compro rebatedor, eu crio os meus. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dessa vez um vídeo um pouco mais longo do que os outros. Eu quero um brinde a vocês, porque esse é o primeiro de muitos vídeos tops do canal. Eu não tô tomando mais café nesse copo, já tá no energético, porque o café já acabou, então a gente abriu um energético aqui. Tô muito feliz e eu queria agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem, tem acompanhado, tem torcendo pela gente, entendeu? É com muito carinho que a gente tá estudando e trazendo esse conhecimento para vocês. Eu já falei, mas vou comentar de novo. Curte esse vídeo, segue, compartilha, ajude a Santa Luz a crescer como canal, a propagar conhecimento. Obrigado pela sua santa paciência, pela sua atenção. Continue curioso e seja luz.